Hebreus 4, versos de 1 a 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado por estarmos na Tua casa, na Tua presença, e nesse momento abrindo a Tua palavra para aprender o que o Senhor quer para a nossa vida, qual o ensinamento que o Senhor tem para nós hoje. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entendê-la, que o Senhor, com o Santo Espírito, venha clarear a nossa mente, aplicar a Tua verdade no nosso coração, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua vontade e viver também, dar-nos forças, ousadia, coragem, para colocar em prática aquilo que as Escrituras nos ensinam. E como diz o texto, dá-nos fé para retermos a palavra, para obtermos dela, ó Deus, assim tudo que o nosso coração precisa, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a buscarmos ao Senhor cada vez mais, e que o Senhor mesmo cultive no nosso coração a fé que tanto precisamos para desenvolvimento da nossa salvação. Fica conosco nessa hora, nos abençoe, ó Deus, nesse momento quando estudamos a Tua palavra. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, eu acabei de falar que nós temos algumas formas de nos envolver com missões. Uma delas é orando por missões, sempre clamando a Deus pelos missionários. Outra é ofertando, compartilhando das coisas que Deus tem lhe dado, sendo fiel ao seu dízimo, às ofertas, ao dízimo e oferta, porque boa parte disso é destinado a missões, tanto na nossa igreja quanto na igreja presbiteriana do Brasil. Nós, como igreja, somos fiéis ao dízimo, ao Supremo Concílio, e boa parte daquilo que é arrecadado é destinado à obra missionária, que é muito importante, sem dúvida alguma. Eu me lembrei de uma citação do capítulo 3, de um comentário do capítulo 3, que nós já vimos, de Robert Phillips. Eu compartilhei isso nessa semana com o Instituto Bíblico, mas é uma frase muito bonita, muito interessante, ao mesmo tempo desafiadora, quando ele diz assim: não existe vocação maior do que o chamado cristão para oferecer os seus dons e talentos, tempo e dinheiro para a obra da igreja. Um cristão que dedica toda a sua energia em seu trabalho e usa seus talentos apenas para ganhos pessoais, que gasta todo o seu dinheiro consigo mesmo,
negligenciando a obra da igreja que durará para sempre, é simplesmente um tolo. Dr. Richard Phillips falando. Aquele que está gastando o seu dinheiro consigo mesmo, não investindo na obra, é simplesmente um tolo. Porque ele está investindo em vaidade, não naquilo que dura para sempre. Entenderam? É algo interessante, né? Tal pessoa não percebeu que a igreja é o corpo, o templo, a noiva de Jesus Cristo exaltado, que reina nas alturas, que em breve virá reinar na terra para sempre. Quando você investe no reino, você está investindo para sempre no reino. Quando você investe na sua própria família, na sua própria vida, esse investimento, para quem você vai deixar, né? De nada vai adiantar se você não deixar para aquilo que é para o reino de Deus, sendo relevante ao reino de Deus. Então você pode clamar ao Senhor pelos missionários, você pode ao mesmo tempo investir, ofertando, mas você pode também gastar seus dons, talentos, sua energia no trabalho do Senhor também. Por exemplo, hoje nós temos lá pastor Davi, presbítero Aguinaldo, diácono, presbítero Mário também, diácono Renato, diácono Luan, lá na congregação de Heliópolis, estão se gastando, se doando para pregar o evangelho ali naquele local. Nosso irmão Luan convidou vários irmãos e disse, olha, tem um ali muito, mas muito carente, pensa numa pessoa carente ser transformada pela graça do Senhor. E está ali para ouvir, iria lá para ouvir o evangelho de Cristo. Nós tivemos ontem, no sábado, entregando folhetos. Como é interessante ver as pessoas recebendo os folhetos. Quando a gente entrega por aqui, parece que as pessoas desprezam, né? Mas lá não, elas estão sedentas pela palavra de Deus, elas estão ali recebendo, receptivas para com a palavra do Senhor. Então nós não podemos perder a oportunidade de anunciar o evangelho àquele local. Como nós já vimos, nossa igreja é fruto de um trabalho missionário, de alguém que se importou conosco. Aliás, Deus colocou no coração dele, de Simonton, para escolher o Brasil. Eu falava ontem lá no encontro de missões, que num primeiro momento Simonton se interessou pela Bolívia. Quando ele pensou em missões, ele começou a orar pensando na Bolívia. Mas graças ao Senhor, né, Deus trabalhou no coração de Simonton, ele escolheu o Brasil para vir e anunciar o Evangelho. Talvez você pense assim, mas ele talvez não tinha o que fazer. Simonton era filho de médico, filho de político, Simonton era filho ou neto de pastor, ele tinha convite para pastorear qualquer igreja grande nos Estados Unidos. Mas ele escolheu o Brasil. Mesmo sabendo que aqui no Brasil ele passaria por muitos problemas, não conhecia a língua, sofreu por 1 ano pelo menos para poder falar o português, num primeiro culto onde ele pregou em português, demorou cerca de 1 ano para ele aprender. Foi difícil demais de aprender o português, a nossa língua comparada com o inglês é muito mais difícil. Ele teve toda a dificuldade e ele que era alguém com a cabeça brilhante, um excelente estudor de Princeton, tinha feito direito, começado o curso de direito, alguém bem capaz no estudo, na vida acadêmica, teve muitas dificuldades, mesmo sabendo que aqui no Brasil a febre amarela, segundo os relatos dos historiadores, deixava corpos e corpos nas praias ali do Rio de Janeiro, não tinha lugar para enterrar os mortos, de tão grave que era a febre amarela, onde ele mesmo vai ser vítima dela e morrendo com 34 anos, já em São Paulo, quando ele fica doente, ele vem para casa da sua irmã, do seu cunhado Blackford, e morre em dezembro de 67, com 34 anos nos deixou, mas deixou um legado magnífico para nós seguirmos, um exemplo de vida, de fé, de testemunho do Senhor. O que fez Simonton, o que fez não só ele, mas tantos outros missionários darem a vida pelo Evangelho, darem a vida pela obra do Senhor, é algo que a gente precisa pensar. Será que há no nosso coração o mesmo desejo de anunciar o Evangelho de Cristo? Eu queria que colocasse lá uma foto que eu pedi para eles colocarem. Nós tivemos oportunidade de ir ao Rio de Janeiro por 2 vezes, outubro do ano passado, e voltei agora em julho. E nessa foto, aliás, o Rio de Janeiro é algo interessante, né? Tantos lugares belíssimos para visitar, um lugar turístico magnífico. Vários lugares, né? Não dá para ficar ali poucos dias e visitar todos os locais.
Mas o turista tem um monte de opções. Provavelmente você vai para o Rio de Janeiro, você não vai lá na Rua do Ouvidor, né, comer um espetinho lá no espetinho do Ouvidor, no número 31. Não faz muito sentido isso, né? O que eu estava fazendo lá? Quando a gente é presbiteriano, que é o nosso caso, na primeira vez que eu fui lá para a primeira igreja, que é no estilo catedral, né, onde está os restos mortais da Ellen Murdoch, a esposa de Simonton, que morreu no parto quando ganhou sua filha. Ali estão os restos mortais dela. A igreja é gigantesca, é bonita, é iluminada, está em reforma, mas é um estilo catedral. Eu não chamo de catedral, apesar de muitos chamarem Catedral Presbiteriana do Rio. Por quê? Porque existe uma questão religiosa aí, né? Quando o Papa se assenta e diz ex cathedra, o que ele diz tem a mesma autoridade da palavra. Então, na igreja presbiteriana, nas igrejas reformadas, nós não temos catedrais. Catedral reporta a autoridade infalível do Papa, nós não cremos nisso. A única infalibilidade é das Escrituras. Nenhum líder da igreja, mesmo da nossa igreja ou de qualquer denominação, é infalível. Somente a palavra de Deus é infalível. Ok? Então, a primeira igreja presbiteriana do Rio, nós estivemos lá em outubro, mas na verdade ela não nasceu lá. Ela nasceu nesse imóvel, ali naquelas janelas, portas ali azuis, né? No primeiro andar da Casa do Ouvidor, ou na Rua do Ouvidor 31. Foi ali que em 12 de fevereiro de 1862, Ashbel e Simonton reuniu o grupo de membros onde professaram publicamente a fé, e ali puderam ser os primeiros membros da igreja, com a assinatura do próprio Dom Pedro na ata de organização da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele chegou em 1859, 12 de agosto, amanhã completam então 165 anos, e logo em 62 ele organiza a primeira igreja. Antes de morrer ele já tem um presbitério organizado, um presbitério organizado, um seminário organizado também, que não durou muito tempo por causa da febre amarela, pela própria morte dele, mas ele já tem ali um seminário, ele já tem um presbitério, há várias igrejas surgindo, e o trabalho, aliás, ele deixa toda a bagagem para a formação da escola americana, do colégio americano, que vai ser ali futuramente um Mackenzie em São Paulo, ele com Blackford, e tantas coisas boas que esses missionários deixaram para nós como um legado. Mas eu queria agora chamar a atenção para os irmãos, obrigado aí da foto, tá? Eu queria chamar a atenção para os irmãos da pergunta que eu fiz. O que será que há no coração de Simonton que o empolgou de tal forma que ele deixou ali o conforto do seu lar, seus pais idosos já doentes, ele não viu a sua mãe que estava doente, ele não pôde chegar a tempo para vê-la partir, quando ele chega ela já tinha sido enterrada, ele deixa ali seus familiares, ele deixa uma baita oportunidade de várias igrejas para pastorear, talvez dar aula no seminário de Princeton e tantas coisas mais, mas ele abandona tudo para vir aqui pregar o Evangelho. E morre jovem, com 34 anos, vítima da febre amarela. O que fez os reformadores dedicarem a vida pelo Evangelho? Vamos lembrar, né, daquilo que Lutero compõe como castelo forte. Mesmo que eu tenha que perder famílias, bens, prazer, se tudo acabar e a morte enfim chegar, Deus é o meu castelo forte. E aqueles homens estavam dispostos a dar a vida pelo Evangelho de Cristo, a dar a vida pela Igreja de Cristo, a levar adiante o Evangelho do Senhor, porque eles compreenderam aquilo que está escrito aqui da carta aos Hebreus, o texto que lemos em toda a carta. Aliás, o texto é uma exortação à igreja para viver no encorajamento de Deus, não importa o sofrimento, não importa a perseguição, não importam as dificuldades da vida, nós precisamos crer em Deus, no poder do Evangelho do Senhor. E aqui o autor aos Hebreus escreve a uma igreja perseguida, mostrando a importância do Evangelho, mostrando a infalibilidade do Evangelho de Cristo. O Evangelho é infalível. Onde ele chega, ele traz transformação. Onde ele chega, ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Conforme Paulo escreve aos Romanos.
conforme o próprio Lutero leu ali no primeiro capítulo da carta, e encontra a plena salvação, a justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. O que empolgou Lutero a lutar contra toda a liderança da igreja, a lutar contra todo o sistema de séculos e séculos de um poder, de um abuso de poder da igreja. E Lutero foi corajoso a não só a fixar as 95 teses ali da porta da Catedral de Wittenberg, mas a queimar as bulas papais, a queimar toda a instrução da igreja que estava em desacordo à palavra de Deus, e ele vai na praça de Wittenberg, ele queima tudo, na frente de todo mundo, arrumando uma tremenda confusão com a liderança local, com a liderança da igreja, mas sendo fiel à palavra do Senhor, sendo fiel ao Evangelho, dando a própria vida pelo Evangelho, e quando ele é deposto, aliás, quando ele é convocado a depor em Roma, graças ao Senhor ele não precisa chegar lá, há um príncipe que protege Lutero, ao sair daquela assembleia ele é sequestrado, senão ele seria morto. Mas Lutero estava disposto a dar a vida pela igreja, assim fez o Zwinglio dando a vida pela igreja. Calvino, com toda a dificuldade de saúde, deixou um legado maravilhoso em Genebra e escritos preciosos, porque deu a vida pelo Evangelho de Cristo, porque empolgou o coração de John Knox, que levou toda a Escócia aos pés de Cristo, que impactou toda a Europa e principalmente os Estados Unidos na sua formação e fez com que os Estados Unidos vivessem no Evangelho de Cristo na sua formação. Infelizmente isso não acontece até hoje. Mas aqueles homens espalharam o Evangelho para o mundo inteiro. Eu lembro do conde de Zinzendorf, um dos grandes líderes das missões, que chega num homem e diz: eu preciso que você pregue o Evangelho lá para os esquimós, e aquele homem diz: me dá apenas um sapato que eu vou. E aí o conde moraviano lá, o conde Zinzendorf sai para procurar um sapato, fala: amanhã cedo eu trago o sapato. Quando ele chega na casa, ele tem a notícia: o homem já foi. Ele nem esperou. Deus havia falado com ele: você precisa ir agora pregar o Evangelho. Ele foi descalço pregar o Evangelho para os esquimós, e muitos esquimós são crentes no Senhor Jesus. Por causa de um homem que foi descalço pregar o Evangelho no gelo. Você já parou para imaginar um negócio desse? E a gente precisa entender o quanto o Evangelho é importante para nós. O quanto o Evangelho fez diferença na nossa vida, e nós precisamos fazer diferença na vida de outros pelo próprio Evangelho de Cristo. Então, a infalibilidade do Evangelho, 3 coisas aqui que eu queria compartilhar com os irmãos do texto. A primeira delas é a eficácia desse Evangelho. Vejam só, esse Evangelho é eficaz quando há fé. Ele é eficaz nos crentes. O Evangelho é poderoso, sim, para salvar, mas para salvar aquele que crê. Lembram do que Paulo escreve aos Romanos? O Evangelho do Senhor é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Então, olha o que diz aqui os 3 primeiros versos da carta. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Qual foi a argumentação anterior? Verso 19 anteriormente aí, ó. Vemos, pois, que não puderam entrar no descanso de Deus lá no deserto, na terra prometida, porque por causa da incredulidade. Não creram. Deus está dizendo por meio de Hebreus: creia no Senhor, creia na palavra do Senhor, no poder do Senhor. Porque aquele povo não creu. E ficou rodando no deserto 40 anos. Somente quem que entrou, os irmãos lembram? A família de quem? Ou quem ali dos adultos entraram? Josué e Calebe, porque todos os demais duvidaram da palavra de Deus. Os filhos é quem entraram. Mas dos adultos ali, somente Josué e Calebe, porque acreditaram na promessa, acreditaram que Deus daria esse descanso da promessa de Deus. E aí o texto diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Por quê? Verso 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, as boas notícias do Evangelho, também a nós foi anunciada, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por que não lhes aproveitou? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram.
Irmão, se você ouvir a palavra de Deus e não crer, vai adiantar do quê? Aliás, um desafio que a gente tem falado lá com o pessoal do curso do Instituto, né? De que vai adiantar você gastar 2 anos estudando Bíblia, teologia, vindo aqui terça e quinta, todas as noites, terça e quinta, só para conhecimento? Não perde seu tempo. Vai para casa, vai fazer qualquer coisa, vai dormir debaixo do cobertor, no frio, né? O que te faz vir à igreja domingo à noite, num frio como esse, ou domingo pela manhã, como nós estivemos hoje já reunidos? Saindo do conforto do nosso lar para estar na casa do Senhor. O que faz a diferença é que nós cremos no poder dessa palavra, nós cremos do chamado que Deus nos deu para viver e pregar as Escrituras. E aí faz diferença. Porque nós acreditamos e por causa dela estamos dispostos a morrer por ela, se for preciso. Foi isso que fez Simonton sair dos Estados Unidos e vir anunciar o Evangelho aqui. Foi isso que fez muitos e muitos crentes darem a vida pelo Senhor e morrerem pela causa do Senhor. Porque eles creram no poder da palavra de Deus, na infalibilidade do Senhor. É o que o texto diz. As boas novas foram anunciadas a nós. O autor aos Hebreus está dizendo isso. Assim como foi anunciado lá no deserto. Olha que interessante, porque há pessoas que pensam que há diferença, né? Entre Antigo e Novo Testamento, entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Diferença alguma. Aliás, Hebreus está pregando o quê? O Antigo Testamento o tempo inteiro. Não há diferença, é o mesmo Deus. Nunca foi salvação pela lei, nunca foi. Sempre foi salvação pela graça. Abre lá em Romanos 4, você vai ver. Abraão foi justificado pela fé, pela graça mediante a fé. Não foi pela lei. Sempre Deus, o meio de salvar é pelo Evangelho que traz fé no coração e que transforma a vida da pessoa. Então a todos nós foi anunciada a boa nova do Evangelho. E aí o verso 3 diz assim: nós, porém, que cremos, que recebemos esse Evangelho porque cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqueles homens não entraram no descanso, não entraram na terra que Deus havia prometido, porque não creram. Se tivessem acreditado, eles entrariam, como foi com Josué e Calebe. Aliás, Josué é citado lá no verso 8, daqui a pouco a gente chega lá. Primeira coisa aqui então é a eficácia do Evangelho é aos que creem. Experimente o Evangelho. Provai e vede, experimente o quanto o Senhor é bom. Experimente as delícias do Evangelho e você estará preparado a estar até mesmo diante de governantes, de tribunais e dar a vida por esse Evangelho, e você estará pronto, disposto a abandonar seu coração egoísta e se dedicar ao Evangelho de Cristo. Você estará disposto a dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero ir anunciar esse Evangelho, custe o que custar. Talvez falte um pouco mais de fé no nosso coração hoje, porque a gente gosta muito mais de ficar na nossa zona de conforto, no conforto do nosso lar, do nosso trabalho, dos nossos bens, das coisas boas que temos hoje, né? Que a tecnologia trouxe para nós. Irmãos mais jovens, jovem, adolescente, converse com os crentes de mais idade e pergunte a eles quanto tempo eles levavam para chegar até a igreja. Quantas conduções eles tinham que tomar para chegar até a igreja? Ou alguns deles, quantos quilômetros eles tinham que andar para chegar até a igreja? Há uma igreja muito interessante que eu preguei na época de seminarista, em São João da Cristina, lá na região de Itajubá, sul de Minas. Você não dá nada para aquela igreja. Você não consegue entender o porquê que aquela igreja é grande. É no meio da roça. No meio da roça, no meio do mato. E aí você olha para a igreja e fala: gente, uma igreja enorme, no meio do mato, não vai encher nunca esse negócio. Deixa começar a chegar o horário de escola dominical e culto para você ver. Vem gente quilômetros e quilômetros andando a pé, passando pelo barro, estrada de terra, para chegar até a igreja. Mas hoje qualquer coisa tira a gente da igreja, né? O frio, está muito frio.
Ah, estou com dificuldade, estou com uma indisposição, e a gente reclama o tempo inteiro e a gente está mal acostumado, né? A gente precisa aprender a ter mais fé e a reconhecer a eficácia do Evangelho se dá pela fé. Se nós cremos no que esse Evangelho quer fazer na nossa vida, nós vamos nos dedicar mais e mais a estudar esse Evangelho. Nós vamos querer viver mais e mais na presença de Deus no Evangelho. Nós vamos aproveitar todas as oportunidades que tivermos para pregar o Evangelho, porque há um monte de país aí que é proibido pregar o Evangelho, que a pessoa não tem Bíblia na sua casa, ou se tem, está escondida, porque ela não pode anunciar ou pregar o Evangelho, ou até mesmo ler o Evangelho. Será que precisa chegar a um momento desse na nossa vida? Que os nossos governantes baixem um decreto de dizer: todo aquele que se reunir em igreja vai ser preso, vai perder os seus bens, vai ser morto. Esse é o contexto de Hebreus. Todo aquele que se diz de Jesus perde o seu emprego, tem o espólio dos seus bens e pode ser morto, jogado nas feras dos gladiadores ou queimado. Irmãos, nós precisamos lembrar disso. Muitos deram a vida para que o Evangelho chegasse até nós, para que nós pudéssemos experimentar esse mesmo poder que estava lá na vida dos mártires, quando se entregaram a Cristo, quando se entregaram por amor a Cristo. Eficácia do Evangelho se dá no coração daquele que crê. A infalibilidade do Evangelho é eficaz aos que creem, mas o texto agora mostra aqui que o Evangelho ele é anunciado em tempo de oportunidade. Esse é o tempo oportuno. Amanhã pode não ser, não é verdade? Então vejamos aqui o que diz o texto. A partir da metade do verso 3 aí, ó. Depois da citação que ele faz, né? Que ele faz aí do Salmo, nós vamos seguir aqui, ó. A partir do verso 3... Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele está dizendo assim, olha, Deus, quando criou todas as coisas, Ele concluiu todas as coisas, inclusive o descanso dele. Ele concluiu. Ele não criou mais nada depois de Gênesis, primeiro capítulo. Os 6 primeiros dias da criação é a criação de todas as coisas. Deus concluiu na fundação do mundo esse descanso. E aqui é uma argumentação bastante difícil, no português é difícil, no grego é mais difícil ainda, né? É bem complicado, o jeito, a lógica do texto é muito difícil, os grandes estudiosos têm dificuldade com esse texto, então vamos tentar seguir a lógica do autor aos Hebreus aqui, ó, verso 4. Porque em certo lugar assim diz no tocante ao 7º dia, e descansou no 7º dia das obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Deus descansou, Deus criou o sábado para nós encontrarmos descanso nele, mas o povo de Deus não entrou no descanso. Naquele momento, lá no deserto. Verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, verso 7 agora, né? De novo determina certo dia, e é o que ele diz, hoje é o dia, certo? Certo dia hoje. Falando por quem? Por meio de Davi, Salmo 95. Muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olha que interessante. Ele vai citar Josué, mas a gente chega lá daqui a pouquinho. Ele está dizendo assim, o povo de Deus não entrou no descanso, aquele povo, a geração mais velha, certo? Todos morreram, somente Josué e Caleb que entrou, com a geração nova, com as crianças que cresceram 40 anos no deserto, essa geração entrou no descanso. Só que Davi está dizendo o seguinte, existe um outro descanso, muito mais importante do que aqueles que foi dado ao povo de Deus. Existe um outro descanso sendo oferecido hoje, no tempo de Davi e no nosso tempo, porque o autor aos Hebreus pega a palavra de Davi e faz essa mesma aplicação. Hoje, se você quiser, você pode experimentar o descanso de Deus, que não é a terra prometida, a terra de Israel, certo? Para aquele povo lá no deserto até era, porque ela simbolizava algo melhor, tá? Mas olha o que diz o verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E quem é esse repouso, irmãos? Verso 10.
porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Essa é a grande razão pela qual a igreja guarda o domingo e não o sábado. Porque o que é sábado? Alguém lembra o que é sábado? A palavra sabá no hebraico significa o que mesmo? Descanso. Sabá é descanso, sábado, descanso. E o que mesmo Jesus diz, conforme Mateus 11, 28? Vinde a mim todos os que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus entrou no descanso. Jesus é o descanso. Ele oferece esse descanso a todo aquele que crê, mas enquanto o tempo é hoje, talvez amanhã não vai ter mais descanso. A ênfase aqui, a exortação do autor aos Hebreus é justamente essa: hoje é o dia aceitável de encontrar o descanso em Cristo. Quem garante que amanhã você vai conseguir encontrar? Eu fiz um funeral essa semana, e sempre quando eu faço funeral, eu costumo lembrar isso, né? Aliás, a palavra de Deus nos exorta a isso, que é muito melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. A gente gosta de festa, não é verdade? Mas o autor, o rei Salomão, escrevendo aos Eclesiastes, ele diz assim, escrevendo Eclesiastes, né? Ele diz assim, que é melhor a casa onde há luto, porque ali você considera o fim de todos nós, o seu próprio fim. E aí quando eu faço funeral, na maioria das vezes, lembrando desse texto, eu pergunto assim: quem aqui sabe quanto tempo tem de vida? Alguém pode dizer quanto tempo tem de vida? Você vai viver quantos anos aí, você tem ideia? Que pretensioso, né? Anos? Pode ser que a gente não tenha alguns segundos de vida. Aliás, as pessoas que entraram no avião, as 60 e poucas pessoas que saíram lá de Cascavel, elas jamais pensaram que elas morreriam. Mas para morrer, morreu. Hoje é o dia aceitável, porque pode ser que amanhã não haverá esse dia. Então nós precisamos crer no poder do Evangelho, mas nós precisamos anunciar o Evangelho em tempo oportuno. Ainda há tempo de conversão, porque Jesus não voltou, porque nós ainda estamos vivos. Mas se nós partirmos, aí não vai dar mais tempo, né? Ou se Jesus voltar hoje, o que ele também pode fazer? Porque há um erro teológico bem grave aí que as pessoas pensam, né? As pessoas falam assim, não, segundo as prescrições de Apocalipse, por interpretar erradamente Apocalipse, elas dizem, segundo lá o que diz Apocalipse, segundo o que diz Jesus nos seus sermões escatológicos, precisa acontecer um monte de coisa ainda para que Jesus volte. Que tolice, irmãos. Jesus falou que ele vem como um ladrão. O ladrão avisa a hora que ele chega na sua casa? Ele vem. De repente, Jesus pode vir agora. Jesus pode vir, sei lá quanto tempo, amanhã, depois, não sei quanto tempo vai demorar. Mas não fique achando, né? Quando tiver um anticristo que aparece, um líder do mundo e não sei o quê. Quando tiver, olha as teorias mirabolantes e demoníacas que foram colocadas no coração do povo de Deus. Quando tiver um arrebatamento secreto. Aí eu vou começar a querer. Não tem segunda chance, não tem terceira chance. Quando Jesus voltar é juízo final. Agora é o dia aceitável. Aceite a Cristo hoje, corrija a sua vida hoje, experimente o Evangelho hoje, porque se você viver longe de Cristo hoje, você não vai experimentar o descanso que Ele tem preparado para você. Hoje é o dia aceitável ao Senhor. E aí os mais jovens pensam assim, mas eu sou jovem ainda, eu vou curtir a vida? Morrer é só lá para os 80, 100. E outra coisa que eu costumo lembrar em funerais. Pega as estatísticas do nosso país, só do nosso país, não precisa ser do mundo inteiro não. Morrem mais jovens do que idosos. Morrem mais jovens do que pessoas doentes, enfermas e internadas no hospital. Por isso é que o reverendo Harold Cook, missionário americano, que foi muito amigo do pastor Evandro, o pastor Evandro contava sempre essa história. Ele disse que quando ele completou 102 anos, um jornalista novinho, tinha acabado de sair da faculdade, foi entrevistar o pastor missionário Harold Cook, e diz assim, pastor, o senhor não tem receio de morrer, o senhor já está com 102 anos e tal? E o missionário virou para ele e falou, meu filho, pessoas com mais de 100 anos é difícil de fazer funeral, agora o seu eu já fiz vários à sua idade. Toma cuidado aí, viu?
Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Hoje é o dia aceitável, mas é hoje. Nós precisamos experimentar o descanso de Deus agora, porque senão vai ser tormento eterno. Então, a infalibilidade do Evangelho, o Evangelho convoca as pessoas a que se preparem, a que se arrependam e se preparem para o encontro com Deus. A eficácia é para os que creem, o anúncio é para hoje, é para agora. E a partir do verso 11, de 11 a 13, o alcance é profundo da palavra de Deus. Esforcemo-nos, verso 11, esforcemo-nos, portanto, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Não sejamos desobedientes, não construamos a nossa casa sobre a areia. Lembram da exortação de Cristo ao terminar o Sermão do Monte? Todo aquele que ouve as minhas palavras e não colocam em prática, está construindo a sua casa sobre a areia. Virão as chuvas, transbordarão os rios, soprarão os ventos e a casa vai cair, porque está edificada sobre a areia. Mas todo o que ouve e coloca em prática, edificou sobre a rocha, sobre a pedra angular. Virão as chuvas, transbordarão os rios, e ela vai ficar firme. Porque não há desobediência, não há incredulidade. Não flertemos com o pecado, não flertemos com as coisas que não são do Senhor. O verso 12 vai dizer assim, por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha só, a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é transformadora. Outra coisa que eu falei essa semana no Instituto Bíblico, eu acho que foi no Instituto. Muitas vezes a gente substitui a palavra de Deus por livros devocionais. E esse é um tremendo engano, irmãos. Você quer ler um livro do pastor Hernandes, você vai ser muito abençoado, mas não substitua o livro do Hernandes pela Bíblia. Você quer ler o livro do Nicodemos, do John Piper, do Paul Washer, de quem quer que seja, gente boa, pode ler. Mas além disso, além da Bíblia, né? Você lê outro livro. Tem gente que substitui na sua devocional. Eu estou lendo Cada Dia, da Igreja Presbiteriana. Eu estou lendo os devocionais de Charles Spurgeon. Não faz isso não. Leia também, mas leia as Escrituras. Debruce na palavra, experimente essa palavra, porque é uma palavra muito boa do Dr. Bick, que ele diz assim: a palavra de Deus é a única que transforma, os livros apenas informam. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, cortando para os 2 lados, penetrando até o ponto mais profundo da nossa vida. Os termos aqui são sinônimos para dar ênfase na essência da nossa vida, do centro das nossas emoções, das nossas vontades, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração enganoso. A palavra de Deus vai lá no profundo e transforma, e destrói, e acaba com tudo aquilo que é preciso acabar. Tem um pastor missionário, Ravi Zacarias, que certa vez ele foi para um país muito perseguido, um país difícil, e ele foi com um pastor ali entregar Bíblias, contrabandear Bíblias, levar Bíblias para pessoas ali. E aí quando chega numa parada, um policial para eles, fala: o que vocês têm aí no carro? O Ravi Zacarias do lado. E o pastor missionário ali da região fala assim: eu tenho dinamite. E aí o homem até assusta, né? Como assim dinamite? Quem são vocês, né? E aí ele entrega uma Bíblia para o soldado e diz assim: essa palavra, se você ler e experimentar, ela vai destruir tudo no seu coração que não agrada a Deus, e você vai experimentar uma transformação gigantesca na sua vida que você nunca viu. E o Ravi Zacarias ficou morrendo de medo de ser preso ali naquela hora, mas aquele guarda pegou a Bíblia e guardou, e quem sabe, né, tem ali experimentado, mas deixou eles seguirem. Ele ficou encantado com a ousadia daquele homem, daquele missionário, de falar para um guarda ali, um policial, mas ele falou o que é verdade. A palavra de Deus é uma dinamite, ela é poderosa para destruir tudo aquilo que precisa ser destruído na nossa vida, ou como na linguagem do profeta Jeremias, ela é como um martelo que esmiuça a penha, ela quebra corações, ou como diz Jeremias, ela é capaz de transformar os vales de ossos secos em vida,
em trazer restauração e vida plena para aqueles ossos, para aqueles cadáveres que não tinham mais nenhuma condição de ter vida. Ela é capaz de transformar o coração de pedra num coração de carne, também segundo Ezequiel 36. Irmãos, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela divide tudo o que precisa fazer, ela transforma a nossa vida e ela atinge os propósitos do nosso coração. E não há criatura, verso 13, que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, o presbítero Carlão lê um texto aqui de Isaías, nós lemos juntos, lembra? A palavra de Deus não vai voltar vazia, lembram disso? Ela vai cumprir o quê? Diz o texto lá de Isaías. Ela cumpre o propósito de Deus. Quais são os propósitos de Deus? Ou salvação, ou condenação. Ela nunca vai voltar vazia. Quando você anuncia o Evangelho, a palavra de Deus vai cumprir o propósito de Deus. Ou salvar, ou condenar. Mas ela vai cumprir. Todos os seres humanos prestarão contas diante de Deus. Todos estarão na presença de Deus. E nós precisamos pensar nisso. De que maneira nós cremos na infalibilidade do Evangelho, a eficácia para aqueles que realmente creem, aqueles que anunciam em todo o tempo, com toda a coragem, porque esse é o tempo de salvação, é o tempo oportuno. O alcance da palavra do Evangelho é profundo na nossa vida e transforma aquilo que precisa ser transformado. Foi isso que fez Simonton morrer por essa obra. Foi isso que fez Simonton deixar o legado da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque ele acreditava no poder do Evangelho. Acreditava o quanto o Evangelho poderia transformar o nosso Brasil, porque no projeto dos missionários americanos era que a igreja impactasse a educação, criando escolas ao lado de igreja, impactasse a vida das pessoas, criando hospitais ao mesmo tempo. E o Mackenzie é prova disso. Os vários hospitais que a igreja tem é prova disso. Nós precisamos lembrar o quanto o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Que Deus assim nos ajude a crer, a confiar, a buscar esse Evangelho, a experimentar e a ser transformado pelo Evangelho de Cristo a cada dia.